How can I help you? A série americana da HBO High Maintenance parte de um princípio polêmico, mas muito interessante. É um show que simplesmente assume que todo mundo fuma maconha. Acredite ou não, concorde com isso ou não, a planta está ficando cada vez mais acessível para a sociedade. Nos Estados Unidos, então, nem se fala, né? Com pesquisas recentes dizendo que mais da metade dos americanos acima de 18 anos já experimentaram alguma vez na vida a cannabis sativa. E com 33 estados americanos permitindo o uso médico e 10 estados, mais o Distrito Federal, liberando o uso recreativo. High Maintenance é uma série bastante contemporânea. É uma ficção, mas tem ali os pezinhos na realidade. High Maintenance tem uma tradução interessante, porque ao mesmo tempo que é de difícil manutenção, High Maintenance é como se fosse se manter doidão. Ela apresenta episódios que têm poucas coisas em comum entre si, mas basicamente nós seguimos um barbudo muito simpático, conhecido como O Cara, enquanto ele anda de bike por Nova York entregando pacotinhos de maconha para os mais variados clientes. E não deixe a nuvem de fumaça te enganar, não. A série é menos sobre maconha e muito mais sobre essas pequenas transações clandestinas que revelam sobre os seus personagens. Um banqueiro estressado no trabalho, casais em crise, um universitário que está querendo parar de ter ataque de pânico, uma taróloga que está prestes a ir para um retiro espiritual, uma mulher que está com câncer. As razões por que as pessoas procuram a maconha são muito variadas. São tantos personagens tão bem construídos que à medida que a série vai progredindo, vai virando um grande mosaico sobre o que as pessoas fazem quando estão na sua intimidade. E é aí que nasce a dramaturgia. E cada episódio tem o cara visitando novas pessoas, agindo muitas vezes não só como traficante, mas também como terapeuta ou até, em alguns casos, tá romântico. Ué, por que não? Sim. Claro, né? Uma série tem que ter romance, afinal de contas, romance faz parte da vida. O começo do romance, o fim do romance. E uma parte do mistério de High Maintenance é descobrir qual é a do cara. O que ele faz de fato na casa dele? O que de fato ele acha disso tudo? Em 2019, com a estreia da terceira temporada, o personagem finalmente sai um pouco mais do anonimato. O último episódio da segunda temporada foi bastante revelador, então não tinha como ele continuar na coxia. O cara até chega a protagonizar um dos episódios, mas só um mesmo, tá? Porque não se mexe em time que tá ganhando. E o desenvolvimento do cara promete ser um ponto de virada pra série, que só melhora ao se tornar mais ousada, mais experimental e cada vez mais humana. Nessa terceira temporada, alguns dos episódios lembram inclusive Atlanta, com aquele surrealismo vibrante e consciente, sabe? Ou então filmes daquele diretor grego Yorgos Lanthimos, que recentemente concorreu ao Oscar com A Favorita, mas antes fez filmes muito mais excêntricos, como por exemplo O Lagosta. A diferença aqui é que os episódios dessa carismática série da HBO sempre acabam sendo sobre compaixão e empatia. Difícil não se ver nas situações tão humanas dos personagens dessa série. A razão que a fórmula da série funciona tão bem é porque essa receita já está aí há muitos anos sendo desenvolvida, tá? A série começou em 2012, quando o então casal Ben Sinclair e Katia Betchfeld uniram forças criativas para fazer um projeto que representasse os dois como casal. Katia era uma produtora de elenco de sucesso, trabalhando em séries como 30 Rock e Saturday Night Live. E Ben Sinclair era um ator, montador, procurando trabalho. Apesar de Katia gostar muito do seu trabalho, ela testava muita gente talentosa no seu dia a dia que não conseguia encaixar em séries mais convencionais. E o seu próprio marido era uma dessas pessoas. Os dois, então, bolaram os roteiros, uns baseados, chamaram os amigos e foram trabalhar. Quem faz o papel do cara até hoje é o Ben, que junto com a Katia escreveu a grande maioria dos episódios. Os primeiros episódios curtinhos e irreverentes bombaram na internet, em particular na plataforma que eu amo, chamada Vimeo, uma espécie de YouTube, só que voltada para projetos mais artísticos. E a plataforma tomou interesse neles e eles rapidamente viraram a primeira série original da Vimeo. E aí foi só questão de tempo até eles chegarem à HBO. Can I take any of these empty boxes down or anything? Well, actually, would you mind taking that trash? I can smell Jane's diaper. Babe, you don't need to do I that. don't even mind. He's helpful. I'm very helpful. Okay, thank you. Bike safe. Yeah, thank you. I'll take the recyclables too. Sweet, thanks, man. Bye-bye, you guys.
I cannot believe you seriously just asked the weed guy to take out the trash. He wouldn't ask if he didn't want it. An empty gesture, I think. Pode ir sem preconceito nos episódios de High Maintenance, tá? Afinal de contas, experimentar nunca fez mal a ninguém. Whoa. This is the best part. Oh, my God. I can't stop coming to this place, man.